A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Mais uma vez estou aqui para apresentar o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Hoje eu preciso contar a vocês o que é o PISA. O PISA é um programa internacional de avaliação de alunos. É uma avaliação internacional que mede o nível de educação de jovens de 15 anos por meio de provas de leitura, matemática e ciências. O maior estudo sobre a educação do mundo. O PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, apontou que o Brasil tem baixa proficiência em leitura, matemática e ciência. Isso se comparado com outros 78 países que participam da avaliação. A edição de 2018, divulgada mundialmente, revela que 68,1% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem níveis básicos de matemática, o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Em ciência, o número chega a 55%. Em leitura, 50%. Os índices estão estagnados desde 2009. O exame é realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade formada por governos de 30 países, que tem como princípios a democracia e a economia de mercado. Países não membros da organização também podem participar do PISA, como é o caso do nosso Brasil. O objetivo principal do PISA é produzir indicadores que contribuam dentro e fora também dos países participantes para o quê? Para a discussão da qualidade de educação básica e que possam subsidiar políticas nacional de melhoria da educação. Isso que está definido com as políticas de educação aplicadas pelos ex-presidentes. Vamos fazer uma comparação. De 1985, o presidente foi José Sarney, o intelectual da Academia Brasileira de Letras. Em 1989, foi Fernando Collor de Mello e seu vice Itamar Franco. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso, o intelectual. Em 2002, Lula, o sindicalista de esquerda, que, segundo o Google, é aquele que comandou o maior roubo da história do nosso país. Em 2010, chegou Dilma Rousseff, a terrorista e assaltante de banco. Depois foi empichada, assumindo Michel Temer. Fica a pergunta, por que todos esses presidentes não fizeram nada para melhorar a educação do nosso país? País nenhum do mundo vira potência sem educação. Nosso Brasil vive às voltas com a ideologia comunista que investe na ignorância para controlar o povo e atrasar o desenvolvimento e atrasar também o país. Isso é uma realidade absoluta. Isso não existe discussão alguma que possa dizer que esse ou aquele foi incapaz de dedicar um pouco de ação para a educação. Isso é verdade. E contra a verdade não existe argumento algum. Você pode espernear, você pode não gostar do que foi falado aqui, mas esta é a pura verdade. O Jornal da Central Brasil TV volta já.
Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O destino sustentável do lodo de esgoto, chamado biossólido, é um grande desafio para as empresas. Mas o uso agronômico do material é viável e rentável para a agricultura. O lodo de esgoto serve como fonte de matéria orgânica e nutrientes para o solo, pois tem alta concentração de nitrogênio e fósforo. E fica mais estável, homogêneo e tem odor mais suave que o humus. Viabilize o uso sustentável do lodo de esgoto na sua plantação. O meio ambiente, a empresa parceira e a sua produtividade só tem a ganhar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Em 19 de abril do ano de 2021, o Brasil registrou a maior média móvel de mortes em decorrência do Covid-19, cerca de 3.000 óbitos diários. O Ministério da Saúde informa que a vacinação em massa contra a doença surtiu efeito. Segundo a pasta, a queda no número de óbitos foi de quase 90%, tendência que se acumula desde o mês de junho. A Fomento Paraná iniciou a caravana de crédito, dando novo gás, e uma ação já realizada em 2020, destinada a percorrer municípios que têm potencial turístico. A ideia é oferecer uma oportunidade aos empreendedores e obter crédito para se preparar para atender veranistas na temporada 2021. Nas próximas semanas, equipes da Fomento Paraná vão percorrer municípios do litoral do Paraná, da costa oeste, e trechos também ao longo dos rios Iguaçu e também Paranapanema, em municípios banhados por represas de água doce, que funcionam como atrativos durante o verão. De acordo com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, a próxima reunião dos líderes da Aliança Militar vai abordar fortemente a defesa dos integrantes diante do crescimento geopolítico da China. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, ele afirmou que a potência asiática está impactada e impactando a segurança de toda a Europa. Alguns dos motivos, segundo Stoltenberg, se devem aos avanços cibernéticos, novas tecnologias militares e mísseis de longo alcance dos chineses, que em agosto o governo da China testou um míssil hipersônico com capacidade nuclear, o que surpreendeu os governos ocidentais. Um mês depois da erupção do vulcão Cumbre Vieja, a ilha de La Palma, na Espanha, está irreconhecível. Em algumas áreas, como as Ilhas das Canárias, o vulcão continua a expelir lava e cinzas. Com esta atividade vulcânica, a visibilidade no território torna-se difícil e a quantidade de matérias que continuam a sair do vulcão impressionam e faz com que a região perca em muito. O potencial da região é a produção de bananas. Empresários e empregados desse setor estão parados porque não existe mais lavoura para a prática desta atividade. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar
ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá pessoal, o assunto de hoje é escoliose. Escoliose é uma deformidade da coluna vertebral. Quando vocês olham aqui, a parte de trás da coluna, você encontra essa inclinação lateral da coluna, mas também, se vocês observarem, tem um deslocamento das costelas. Essas costelas estão mais para trás, aqui tem menos espaço, essas costelas são mais longas, tem uma diferença nesses ossos da escápula. Então, são todas as deformidades que acompanham. E na parte da frente, ó, a rotação da coluna, ao mesmo tempo a posição do externo desse osso aqui com alinhamento da cabeça, e aí vocês conseguem ver como tudo modifica no corpo de quem tem escoliose, não só as vértebras, mas as costelas, quando a escoliose é dorsal. E aí você pode imaginar também as vísceras, as membranas, como que fica esse pulmão, como fica o coração, como fica o diafragma, que é o músculo da respiração aqui, como se organizam as vísceras quando a escoliose é lombar. Então, eu sempre digo, não é uma coluna escoliótica, é um corpo escoliótico. Para vocês terem uma ideia de como essas colunas ficam, vejam aqui, ó. Aqui nós temos um raio-x de uma escoliose em C, tóraco-lombar, e que tinha 23 graus quando foi diagnosticada. Quando você encontra nessa angulação, já é um sinal de alerta, já está acima de 20 graus, pode ser uma escoliose progressiva do adolescente. Mas quando você não dá muita atenção, em poucos meses pode ter uma modificação. E daí, olha o que acontece em poucos meses, de 6 meses a 1 ano, aquela mesma coluna que tinha 23 graus passou para 38. E se não for dada atenção, em poucos meses ela pode ir para 48 graus. E aí não tem mais tratamento conservador, muito difícil. Vai ser um tratamento cirúrgico. O que se faz para segurar isso daqui? Uso de colete, fisioterapia de exercício e fisioterapia de terapia manual, específica para escoliose, que é o que a gente propõe aqui na clínica, para resolver esses quadros aqui, pelo menos tentar não deixar progredir mais, trabalhar um pouquinho mais para evitar os danos e lutar para cada grau a menos que você conseguir, é uma vitória imensa. E nos casos onde a gente tem uma escoliose pequena, a coluna acaba fazendo algumas degenerações, o tal dos bicos de papagaio, são os osteófitos, artrose. Então, isso se torna bastante doloroso. Quem tem escoliose vai envelhecer com a escoliose. Então, se você não cuida da escoliose, também numa fase onde você tem uma idade mais avançada, onde já tem as degenerações que já são favorecidas pela idade, na escoliose isso pode ser muito maior. E se você observar nessas angulações aqui, num close bem de pertinho, você vai ver que algumas vértebras são deformadas. Você tem aqui uma vértebra normal, a borda das vértebras estão bem definidas, e já em algumas partes da coluna tem claramente uma degeneração. Isso traz dor. Se sua escoliose é silenciosa, não dói nada e você não trata, em algum momento da sua vida pode te causar um quadro bem doloroso. Então é importante que a escoliose seja diagnosticada o mais rápido possível, e quem tem escoliose que faça um tratamento, faça exercício físico, para que evite uma velhice mais complicada, mesmo que uma escoliose seja pequena. Entre janeiro e agosto de 2021, foram registrados 226.606 novos emplacamentos no Paraná, o que corresponde a um crescimento de 20,92% em relação ao mesmo período de 2020, que acumulou 187.388 novos processos. A diferença de 39.219 significa a renovação da frota no estado, principalmente de motocicletas, caminhões reboques e utilitários.
após os impactos mais severos da pandemia sobre o dia a dia das pessoas. O resultado dos primeiros meses de 2021 chega perto do acumulado de 2019, até então, o último ano antes da Covid-19, que registrou 239.860 veículos novos. A diferença para esse ano é de apenas 5%. O Paraná conta atualmente com 7.822.446 veículos. China, Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte vivem uma corrida para desenvolver mísseis hipersônicos capazes de voarem ao espaço e circularem pela Terra, desviando de escudos antimísseis antes de atingirem seus alvos, com velocidades que superam a velocidade do som. A China lançou um míssil hipersônico que surpreendeu os Estados Unidos pela agilidade e capacidade de atingir o alvo. Os americanos e a Rússia também estão desenvolvendo mísseis hipersônicos e no mês passado a Coreia do Norte disse ter testado um míssil desse tipo. 3 projetos em 2 estados, Minas Gerais e Tocantins, receberam parte do lucro da Caixa Econômica Federal para o plantio de 600 mil árvores. Chamado de Caixa Florestas, o projeto também prevê a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. O anúncio dos projetos que inaugurarão o programa foi feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O evento, realizado em São Roque de Minas, teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. O Papa Francisco, que é um grande fã de futebol, recebeu um presente incomum do primeiro-ministro da França, Jean Castex, uma camiseta autografada pelo compatriota argentino Lionel Messi. Em uma moldura de vidro, o primeiro-ministro deu ao Papa a camisa de número 30, assinada por Messi, que joga pelo clube francês Paris Saint-Germain. O Papa Francisco já conheceu Messi e chegou a chamá-lo de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Papa Francisco é torcedor de longa data do time de futebol argentino São Lourenço. A missão técnico-comercial do Paraná em Dubai foi encerrada com o encontro de representantes do Estado e mais um fundo de investimento árabe. O Sheikh Jassim Hassan, presidente do Conselho da JMM Investimento, recebeu o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bequim, para conhecer as potencialidades do Paraná. A agência completará a Expo Dubai 2020 e ao Paraná Business Experience, eventos que durante a última semana apresentaram o Paraná ao mundo com o objetivo de atrair investimentos, promover novos negócios e fomentar o turismo. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Maiara Pinheiro, investigada pela CPI da pandemia pelo incentivo de uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, fez discurso pela autonomia médica em evento no Ministério da Saúde, dizendo que eles estão sendo perseguidos. Para ela, faz parte da arte médica o direito de escolha no tratamento do paciente. Não sabíamos que teríamos, ao longo de uma pandemia, o desafio de enfrentar pessoas que não conhecem a arte médica, nada entendem de medicina e passar a questionar a nossa autonomia, o direito da nossa relação médico-paciente, o direito das nossas escolhas, o direito de salvar vidas, disse Maiara. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
Cerca de 20 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. O número foi confirmado pelo Ministério da Saúde. A segunda dose do imunizante contra o coronavírus, afirma a pasta, é essencial para garantir a máxima proteção dos brasileiros, principalmente contra as novas variantes. A orientação é completar o esquema vacinal do Covid-19 para que o caráter pandêmico da doença seja superado no país. A pasta continua com sua campanha maciça de incentivo à imunização nacional e também a importância da segunda dose e recomenda aos estados e municípios que façam uma busca ativa da população-alvo, informou o Ministério da Saúde. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou a lei que institui programa estadual de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social e também econômica. O benefício tem valor mensal de R$ 80. A Lei 20.747 de 2021, de autoria do governo estadual, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná. O benefício vai atender pessoas em situação de extrema pobreza ou de pobreza absoluta, desde que não beneficiadas no Bolsa Família do governo federal. O projeto foi criado com o mesmo objetivo do Cartão Comida Boa, efetivado durante a pandemia do coronavírus para atender famílias vulneráveis, mas agora tem caráter permanente no estado do Paraná. O programa liderado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, vai permitir que os países mais pobres tenham acesso justos à vacina, testes e tratamentos contra a Covid-19. O objetivo é garantir medicamentos antivirais para esses pacientes e para essa população que precisa urgentemente disso. São os países mais pobres. A Organização Mundial da Saúde está também viabilizando pesquisas em medicamentos que possam evitar ou inibir a proliferação da Covid-19. A pandemia do Covid-19 levou grandes e médias indústrias a investirem em processos de inovação para aumentar a competição. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e de acordo com o estudo realizado pelo Instituto FSB, 8 em cada 10 indústrias inovaram e viram crescer a produtividade e resultados financeiros. O levantamento teve por objetivo mapear a percepção de executivos de empresas em todo o Brasil sobre o atual cenário de inovações dentro e fora das principais companhias em atividades no país. A portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União autoriza o emprego da Força Nacional na terra indígena Serrinha, localizada no Rio Grande do Sul. E, segundo a portaria, o emprego da Força Nacional será em apoio à Polícia Federal, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e também da comunidade, das pessoas e do patrimônio em caráter episódico e também planejado por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado se houver necessidade. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, o aprofundamento das investigações contra o senador Renan Calheiros, do PMDB, alvo de inquérito sobre suposta propina de R$ 1 milhão da Odebrecht em 2012. Em documento assinado pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, a Procuradoria pede que o Senado Federal detalhe como se deu a aprovação da resolução e informe especialmente qual a atuação de Renan Calheiros no caso, como eventuais emendas
feitas aquele texto. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Quarta-feira, dia de novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bom dia, Johnny. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Tô de vermelho aqui também para hoje à noite, clássico, potente, Atlético e Flamengo. Rubro-negro, nosso representante, e o Flamengo, representante lá do Rio de Janeiro. Quem ganha essa partida, Zé? Atlético Paranaense e Flamengo realmente é um clássico do futebol brasileiro. Copa clássico, do Brasil, né? Clássico dos rubro-negros. Clássico dos rubro-negros que já decidiu esta competição, que novamente eles cruzam a Copa do Brasil. E na versão anterior, o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo. Surpreendeu ao Flamengo. Será que o Atlético pode surpreender de novo? O Biro faz a pergunta, o Atlético pode ganhar? Pode sim ganhar, por que não? São 11 contra 11. O Atlético Paranaense tem bons jogadores. Agora, o Flamengo não tem bons jogadores. É uma seleção, né, Zé? Tem excelentes jogadores, é uma seleção. Mas, prestem atenção, o Flamengo jogou agora, no domingo, contra o Cuiabá. Frente ao Flamengo, o Cuiabá é um time simples, modesto. Um time que está pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Um time que jogava pela primeira vez no Maracanã. E o Maracanã com torcedores. E o que aconteceu? O Flamengo não ganhou. Ficou no Oxo, 0-0. Então, em futebol, tudo pode acontecer. Por que o Atlético não pode surpreender ao Flamengo? Pode sim. A disputa está em aberto. Que é difícil para o Atlético Paranaense, mas nada é impossível nesta vida, em especial no futebol. Vamos esperar que o nosso rubro-negro faça bem o seu papel e consiga pelo menos uma apresentação positiva para dar um indicativo de positividade para o segundo confronto. No Atlético, cobranças Alberto Valentim. No Flamengo, o polêmico Renato Gaúcho. Nesse duelo de treinadores, quem é melhor, Zé? Bom, disparado, o Renato Gaúcho é mais técnico do que o Alberto Valentim. O Renato Gaúcho já teve momentos gloriosos no futebol. O Alberto Valentim ainda não conseguiu se impor como treinador. Agora mesmo ele é extremamente questionado pelos torcedores do Atlético Paranaense. Poucos são os que defendem a presença de Alberto Valentim como treinador do Flamengo. Agora, o Renato Gaúcho também anda reclamando muito, anda muito turrão, e ele tem um elenco super poderoso nas mãos e, ao que parece, às vezes ele fica um pouco confuso. E tem esta história também no Flamengo de poupar jogadores, porque o Flamengo tem Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem Libertadores, o Flamengo tem Copa do Brasil, e às vezes estas poupanças trazem transtornos ao desempenho da equipe.
Boa sorte. Se não empatar, vai dar rubro-negro. Tenho certeza disso, Zé. Vai dar rubro-negro com toda a certeza. Muito grato, até outra. Valeu. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.